Fala galera, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sextou, hein, rapaziada? Graças a Deus. Agora meio-dia e 28 minutos. Falta fazer apenas uma entrega. E você acredita que essa entrega o cliente só recebe depois das 15? Não sei se é só depois das 15 ou um pouco antes já tem gente lá, né? Mas está escrito ali que só depois das 15. Nós estamos a 8 km dele, mas fazer o quê? Parar, almoçar, descansar, esperar, depois descarregar e ir embora. Mas tá tudo sob controle, graças a Deus. E a sexta-feira hoje tá diferente, mano. Pensa na sexta-feira do trânsito bom até aqui. Não peguei trânsito ruim em lugar nenhum, mano. Marginal, já rodei hoje na Marginal. Já rodei na Avenida dos Bandeirantes, que sexta-feira é travadona. E andei de boa. Falta fazer a última entrega. Mas mudando de assunto, galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre o freio de mão da Iveco Daily, assim como você já viu aí no título. Freio de mão da Iveco Daily. Funciona, não funciona? É recorrente a galera que reclama do freio de mão desse carro. Ontem me ligou um amigo perguntando quanto que eu paguei nas minhas lonas de freio. Ele falou: Lulu, eu sei que você usa lona original, e aí eu quero saber de você quanto você pagou na sua, tem trocado recentemente e tal. Eu falei: não, foi o Rafael, um abraço pro Rafa. Aí ele tá cotando para fazer a troca, falou que vai mexer no carro e vai mexer no freio de mão e vai colocar a lona original. E aí que tá o segredo, galera. Esse carro não aceita lona de freio paralela. Se você colocar a lona de freio paralela, você vai ter problema. O cara não sabe entrar aberto não, ele entra fechando os outros. Então o segredo da Iveco, assim, essa Iveco é a primeira que eu trabalho, certo? Até então, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu não tinha conhecimento nenhum desse carro. Mas aí depois a gente vai pegando jeito, vai pegando conhecimento. E aí as pessoas que já trabalhavam com ela, já tinham conhecimento, desde sempre falaram pra mim: freio de mão desse carro não presta. Você vai ver que tem que andar com calço, tem que tomar cuidado que o freio de mão dela não presta. E aí eu já tratei de tirar dúvida disso, né, sobre isso na concessionária. E já me falaram desde aquela época, né? Comecei a rodar com ela em 2018. Informação de dentro da concessionária, pessoas experientes. Falou: não, o segredo do freio de mão desse carro é você colocar lona de freio original. Aí você deve se perguntar assim: mas a lona de freio, o carro não é freio a disco nas quatro? Onde que vai lona de freio? Para quem não sabe, o freio de mão é através de lona, não é disco. Então a pastilha freia o disco e a lona freia aqui o freio de mão. Porque o disco traseiro dela, tipo, pode ser besteira isso, entendeu? Para quem sabe é besteira. Mas para quem não sabe, pode ser que imagina que se o carro é freio a disco nas quatro, freio de mão também vai ser na pastilha. Não é, galera, é tambor. Então o próprio disco traseiro funciona também como tambor, né? Freio de serviço aqui de pedal, você freia com a pastilha. E o freio de mão, você freia com a lona. Tá buzinando por quê, mocinha? Você não tá vendo que eu vou entrar ali e tá tudo parado? Vou fazer o quê? Então, galera, é desse jeito. Freio de mão vai a lona. Agora eu tenho um negócio para falar para vocês, o seguinte. Tirar esse lado aqui para não bater a mão. Eu troquei os discos desse carro, certo? Troquei os 4 discos dela. Tô usando o disco da marca MDS. E para minha surpresa boa, inclusive, mesmo com disco paralelo, o freio de mão continuou bom. Entendeu? Que eu fiquei com receio do caramba quando eu fui trocar. Eu falei: mano, só falta o carro perder eficiência de freio, porque até então o freio tava bom. Só não vou saber com quantos quilômetros eu troquei. Eu sei que eu troquei bem prematuro. Eu achei que esses discos
rodaram um pouco. Mas aí eu coloquei os discos MDS, que era o mais em conta e é um disco conhecido. MDS, Fremax, são tudo peças de reposição boa. Então eu coloquei o MDS. Mas naquela, mano, só falta não prestar. Graças a Deus o freio de mão continuou bom. Aqui eu parei em cima da faixa de pedestre, mas se não for assim eu não ando, cara. Porque quando abre aqui o pessoal que vem de lá fecha. Então fica a dica, se você quiser trocar, é até uma dúvida legal que muita gente pode ter. Se você quiser trocar a lona original no disco paralelo, pelo menos da marca MDS, continua bom o freio de mão dela. Entendeu? Não tenho do que reclamar. Posso testar em qualquer lugar que você quiser, em qualquer terreno, que o freio de mão dela funciona perfeitamente bom ainda. E esse meu amigo Rafael, ele é prova viva disso, que não funciona, cara. Ele botou lona paralela, perdeu totalmente a eficiência do freio de mão do carro. E aí fica você sabendo, de repente você tá comprando uma Iveco dessa, usada, esse carro já saiu de linha, né? 35S14 não fabrica mais. Porém é um carro muito bem aceito no mercado, muita gente ainda busca esse carro para trabalhar e é um baita carro ainda. Carro para trabalho é muito bom. Então, você não conhece o carro, compra. Aí muita gente que nunca experimentou sequer usar a lona original no carro já sai detonando. Infelizmente, algumas pessoas cometem esse erro. A pessoa não faz um negócio direito e sai detonando, falando mal pra caraca, porque não deu certo com ele. Muitas vezes ali foi uma negligência dele. Aí ele já sai detonando. Tipo, não tô aqui passando pano pra Iveco, tá ligado? Porque eu não sou de fazer isso mesmo. O que tiver que falar eu falo. Se é bom eu falo, se é ruim eu falo. Qualidade de acabamento desse carro não vale nada. Todo mundo sabe disso, a minha opinião, que não presta mesmo. É um carro parrudo para trabalho, mas nessa versão aqui não tem qualidade de acabamento, não tem conforto, não tem nada. Parece que a Iveco fez esse carro a toque de machado, assim. Eu nunca vi carro tão mal feito quando se trata de acabamento desse carro. É tão mal feito que os braços do limpador de para-brisa do carro original pega no capô. Ou você levanta ele, aí as palhetas ficam aqui no meio do para-brisa quando ela está desligada, ou então você baixa um pouquinho mais a palheta aqui e pega no capô quando você abre. Tão mal feito que é o projeto desse carro. Pois ela melhorou bastante, o que é bom. Essa daqui já não fabrica mais, já entrou a outra que já tem uma outra pegada, entendeu? Mas o que é bom se fala, é um carro parrudo, é um carro bom de peso, carro bom de trampo, mas nessa versão aqui não tem qualidade de acabamento não, cara. Entendeu? Então, o cara, voltando aqui a falar da questão do freio de mão, que muita gente falou mal pra caramba pra mim. Não. Quando esse carro era novo ainda, eu encontrava alguém descarregando um Iveco, eu já falava, ia perguntar sobre o carro, não sei o que. O cara falava, freio de mão não presta. Freio de mão não presta. Freio de mão não vale nada. Freio de mão não presta. Pode botar um cepo aí, porque senão você vai ter uma surpresa desagradável aí no dia a dia com esse carro. Já aconteceu comigo, que não sei o que. Aí você vai investigar qual que é a causa. É a peça paralela. Tem peça, gente, tem peça que a paralela serve muito bem, entendeu? Mas tem peça que não adianta você insistir com a peça paralela, porque não funciona. Você vai gastar dinheiro, uma, duas, três, quantas vezes você colocar, você vai jogar dinheiro fora. Mas tem peça que a paralela atende muito bem. Então você tem que fazer o meio termo ali, tem que fazer um mesclado entre um paralelo e o original. Então essas paletas que eu estou usando, por exemplo, esses limpadores do para-brisa, eu comprei os braços paralelos. Comprei lá na IV Parts, paralelos. Por que eu comprei os paralelos? Porque os originais ficam pegando ali no para-brisa, tá guardado inclusive. Aí um amigo falou pra mim que o problema desse aqui, além dele quebrar, né? Vamos ver quanto tempo ele vai durar. Que ele quebra muito fácil.
E também ele não tem muita pressão no para-brisa. Tipo aquelas molas que pressionam as palhetas sobre o vidro, é muito ruim. Nesse daqui tá de boa. Mas se eu sentir que ela tá ruim, eu vou pegar as molas dos braços originais e vou colocar neles. E depois eu tiro a mola de novo. Se quebrar, eu vou jogar com a mola fora, porque as molas originais e os braços originais também estão lá guardados. Mas tem peça que não adianta, gente. Pode botar 10 vezes paralela, 10 vezes você vai ter problema. Tem que gastar um dinheiro a mais e pôr original. E o caso da lona de freio é uma peça que ela não aceita paralela. Você vai colocar, você tem escolha, né? A escolha é sua. Você pode economizar um dinheiro colocando a paralela, mas você saiba que o carro vai perder totalmente a eficiência no freio de mão. Ou você coloca a original para manter o freio de mão do carro bom. Beleza? Agora vamos falar de valores, porque ontem o Rafael me falou de valores. Aqui em São Paulo, tanto na Cofip de Guarulhos como na Cofip do Canidé, R$ 1.180 a lona original. E a própria Iveco tem a marca que eles recomendam como uma segunda linha, que chama Nexpro. Para quem não conhece, a Iveco tem uma gama de peças de reposição lá da Nexpro, que é muito mais barata do que a primeira linha, genuína. Mano, você vai cair de costas com o que eu vou falar. A Nexpro, R$ 180. A genuína, 1.180. Você confia que essa Nexpro presta? Não tem como, cara. Ainda mais considerando o trampo que dá para fazer a troca, ó. Acabei de parar aqui no freio de mão, galera, ó. Totalmente freio de mão aqui, o carro tá aí grudadinho. Então você tem um puta trabalho do caramba para trocar o disco desse carro, para trocar lona, trocar disco traseiro, é uma mão de obra do caramba. Para você colocar uma peça ruim, não compensa, cara, a mão de obra não compensa. E eu não confio e não indico. Não acredito que essa Nexpro presta. Assim como pastilha de freio também, Nexpro não uso. E jamais compraria também essa lona Nexpro, que a própria Iveco indica como uma peça de reposição. É a mesma coisa de você comprar outra paralela e colocar. Não adianta você gastar o seu dinheiro, que não vai prestar. Tipo, é só você ver o preço, cara. O que explica uma diferença tão surreal assim de uma para outra? Uma custar 1.180, a outra custar R$180. Não tem base um negócio desse, não. Mas se alguém já colocou e quiser deixar um comentário, diz aí se funcionou, se não funcionou. Para mim não funciona. E eu não recomendo essa peça aí, não. Quando eu for botar nesse carro, que ela tá rodando inclusive com a lona original ainda. Nunca foi mexido nessa lona. Quando eu desmontei lá para trocar o disco, eu analisei, eu falei, se tiver ruim eu já vou botar a lona também, porque a mão de obra é danada. A lona tava boa, então deixei quieto. E o carro tá com 193 mil hoje, com a lona original, freando bem. Freando não, segurando bem. Pode parar ela em qualquer morro, puxar o freio de mão que o carro segura. Mas fica a dica, você que não sabia, fique sabendo. Se quiser freio de mão na sua Iveco dele, estou falando da 35S14, não sei, as outras devem seguir a mesma linha. A 35-160. Mas essa aqui, 35S14, quer manter o freio de mão do carro bom, lona original. Mesmo se você colocar o disco paralelo, mantenha a lona original que você vai ter freio de mão. Beleza pura? Então esse foi o vídeo. Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser. Tamo junto, valeu! Já deixa seu gostei para ajudar na divulgação e inscreva no canal e clique no sininho para receber todos os vídeos.